do crime, fato típico, questão número 1. Dentro do tema crime consumado e tentado, é correto afirmar que os crimes unissubsistentes admitem tentativa? O meu raciocínio é um crime, uma conduta. O que é crime unissubsistente? Letra A, está incorreta. O que é crime unissubsistente? São aqueles nos quais é impossível fracionar os atos da execução, porque provavelmente é uma conduta só, mas não é isso que fala uma conduta só. Fala que é impossível fracionar os atos executórios no desenvolvimento do intercrimes. Isso é um crime unissubsistente. Assim, quando se pratica um só ato de execução, o crime já está consumado. Porque ele só existe um ato, não dá para fracionar. O meu raciocínio estava certo. Se é um só, já consumou. Só dele ter feito um pum, já consumou. Tá? Unissubsistente. Um pum. Consumou. A cagada. Não tem como não acontecer, porque é uma conduta única. Não dá para fracionar no iter criminis o crime unissubsistente. Ele é único, de uma conduta só. Então, os crimes unissubsistentes são aqueles nos quais é impossível fracionar os atos de execução no desenvolvimento do iter criminis, ou seja, assim que se pratica um só ato de execução, o crime já está consumado, o peido já está consumado. Isso é crime unissubsistente. Não havendo espaço para tentativa. Por exemplo, o crime de injúria, do artigo 140 do Código Penal, quando praticado verbalmente, né? Qual que é o exemplo de crime unissubsistente? A injúria, quando o agente perante a vítima pronuncia as palavras que ofendem a dignidade ou decoro, já está consumado. Enquanto não pronuncia, não iniciou a fase executória do crime. Portanto, a letra A incorreta. Os crimes unissubsistentes não admitem tentativa. Porque o fato dele ter falado já consumou. Peidou já consumou. Crime unissubsistente, tá? Letra B. Os crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos impróprios consumam-se com a ação ou omissão e punida, omissão prevista e punida na norma penal incriminadora. Eu acho que está certo, porque omissivo impróprio é aquele que tem o dever de fazer e não faz, né? Seria o guarda que tem o dever de o salva-vidas tem o dever de salvar a pessoa que está se afogando. A mãe e o pai têm o dever de cuidar daquela criança, de tomar conta e tal. Então, acho que omissivo próprio é quando você se omite e de prestar socorro em alguém que você não conhece passando na rua, num acidente de carro. Agora, omissivo impróprio, acho que é quando você tem o dever legal. Ele se consuma com ação ou omissão prevista e punida na norma penal incriminadora. Vamos ver se está correta a letra B? Errado? Por que eu errei? Então, vamos entender. Nos crimes omissivos impróprios, o sujeito ativo está na posição de garantidor, certo? Conforme o artigo 13 do Código Penal. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, além dele dever, ele deve poder. Não é só estar previsto na lei, como a pegadinha aqui está falando. Prevista e punida na norma. Não só isso, ele tem que ter tem que poder, tem que estar lá naquele momento, tem que ser possível que isso aconteça, entendeu? Então, além do dever, obrigação de cuidado e proteção, que de outra forma ele assumiu a responsabilidade, ou seja, ele se comprometeu a olhar aquela piscina e com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, ele tem que ter criado um risco. Ou seja, por essa norma de extensão da tipicidade penal, artigo 13, parágrafo 2º, tá? Conforme isso, artigo 13, parágrafo 2º, ele tem que ter tido dever legal. A omissão só é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, ele tem que ter a lei falando, ele assumir essa responsabilidade e o seu comportamento ter criado aquilo.
Então, por conta dessa norma de extensão da tipicidade penal, a omissão do garantidor, que não evitou o resultado típico, quando era possível fazê-lo, né? Quando era possível, não pode ser uma coisa impossível, entendeu? Tipo um tsunami que vem, possível o salva-vidas salvar o cara de um tsunami, tá? Então, quando era possível fazê-lo, será equivalente à ação de quem o gerou. Então, ó, por conta dessa norma de extensão da tipicidade penal, essa relevância da omissão é uma norma de extensão da tipicidade penal. A omissão do garantidor, que não evitou o resultado típico, quando era possível fazê-lo, será equivalente à ação de quem o gerou. Então, vai ser ele não evitou o resultado, quando era possível evitar, vai ser equivalente à ação de quem gerou o resultado. Então, se ele teve, de certa forma, um comportamento que criou a consequência desse resultado, ele vai assumir a responsabilidade equivalente a quem gerou o próprio resultado também. Assim, o crime do garantidor, o crime do garantidor é comissivo por omissão. Ele é por ação por omissão. Responde pelo tipo penal que diz matar alguém, como se ele próprio tivesse matado, quando não evitou a morte de quem devia proteger, sendo possível fazê-lo no contexto concreto, tá? Então a B está incorreta por causa disso. Não é só punida na norma, deve ser com ação ou omissão prevista e punida na norma, do qual ele tenha criado o risco e que ele tenha se comprometido a evitar, né? Relembrando, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tenha o dever de agir, incumbe a quem tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, tá? E vamos ver aqui o seguinte, letra C. Só haverá consumação. Então, ele tem que ser o comportamento anterior criado risco anterior. Ele tem que ter se comprometido e deve estar previsto em lei. Então, são três coisas para o comissivo por omissão. A lei ou o contrato assumiu a responsabilidade ou o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. C. Só haverá consumação do crime quando ocorrer resultado naturalístico? Não, nós sabemos que a C está incorreta, porque há crimes de mera conduta que não exigem resultado material para a consumação, como o delito de violação do domicílio do artigo 150 do Código Penal. Há também crimes formais, cujo tipo penal descreve um resultado buscado pelo agente, que, no entanto, não precisa ocorrer para que se dê a consumação, uma vez que esta depende apenas da prática da ação típica, como ocorre no artigo 3333 do Código Penal. Então, realmente, nós podemos ver que há crimes formais cujo tipo penal descreve um resultado buscado pelo agente, que, no entanto, não precisa ocorrer para que se dê a consumação, uma vez que esta depende apenas da prática da ação típica do artigo 3333 do Código Penal, que é a invasão de domicílio. Então, não precisa ter acontecido nada na hora que ele invadiu esse domicílio, só o fato dele ter colocado o pezinho para dentro da casinha do outro. Artigo 333 do Código Penal, não. Corrupção passiva, ativa, oferecer vantagem devida já com ou sem resultado, a pessoa aceitou ou não, é um crime de mera conduta, sem resultado naturalístico, artigo 333 do Código Penal. Corrupção ativa, oferecer vantagem ou promessa de vantagem, já é, no caso, um crime, né? Agora pensa para você ver. Entrar ou permanecer clandestinamente na casa de alguém. Olha lá, artigo 150, violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. É crime de violação de domicílio e é crime de mera conduta, né?
não há exigência de resultado material nem naturalístico, somente o fato da conduta já configura o crime, já consuma o crime independente de resultado naturalístico ou material. D. A tentativa cruenta, para mim cruenta tem a ver com cru, limpa, branca, quando o objeto não é atingido, ou seja, não é lesionado. Eu acho que está correta também. E eu erraria também, porque a letra D está incorreta porque fala: a tentativa cruenta, na verdade, é sangrenta. O que significa cruenta? Cruenta significa de sangue, banhado de sangue, em que há sangue derramado. Aquela batalha foi cruenta, foi cheia de sangue. Aquela batalha foi cruenta, foi cheia de sangrenta. Aquela batalha foi cruenta, aquela batalha foi sangrenta, aquela tentativa foi sangrenta, foi cruenta. Eu achei que era crua, de branca, mas não, eu errei, pelo contrário, cruenta é sangrenta. Então, a tentativa cruenta, sangrenta, quando o objeto material é atingido. E mesmo assim, o delito permanece na tentativa. Quando o objeto material não é atingido, quando o objeto material não é atingido, a tentativa é branca ou incruenta. Incruenta é branca, agora cruenta é sangrenta, tá? Essa é uma pegadinha que a Vanessa vai usar para você errar. Então, a tentativa cruenta, sangrenta, quando o objeto não é atingido? Não, mentira. Quando ele não é atingido, é incruenta, porque cruenta é sangrenta e ele é atingido. E. Não admite tentativa, crime de atentado ou de empreendimento. Letra E. Correta, vamos estudar. Letra E. Nos crimes de atentado ou empreendimento, a tentativa de realizar o resultado típico já está inserida nos elementos do tipo penal. Assim, não existe tentativa em sentido técnico. Então, nos crimes de atentado ou empreendimento, a tentativa de realizar o resultado típico já está inserida nos elementos do tipo penal. Então, nos crimes de atentado ou de empreendimento, atentado ou empreendimento, a tentativa de realizar o típico já está inserida no tipo penal. Assim, não existe tentativa em sentido técnico. Isto é, não é necessário aplicar a norma de extensão do artigo 14, inciso 2. Nestes crimes, existe adequação típica direta e imediata a partir da conduta que tenta gerar o resultado típico. Assim, não há necessidade de aplicação da tentativa, como, por exemplo, o artigo 352, que é evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar-se evadir. Por quê? Não cabe. O crime de atentado já é o crime de tentativa. Por isso que não cabe tentativa no crime de atentado, porque o crime de atentado já é crime de tentativa. E outro nome conhecido do crime de atentado é o crime de empreendimento. Eu não sabia que existia um crime de empreendimento. Hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor digital. O crime de empreendimento digital não existe, tá, Lívia? Eu estou inventando agora para querer dizer assim, você está tentando fazer um dinheiro. Você está empreendendo, você está tentando ganhar um dinheiro naquilo. E no direito, existe o crime de empreendimento. Porque você está tentando cometer aquela coisa, aquele ato. Então, você tentar já é o crime. Então, você tentar fugir da cadeia já é crime. Então, não existe tentativa da tentativa de tentar fugir da cadeia, tá? Então, não existe tentativa da tentativa de tentar fugir da cadeia, tá bom? Por isso que a letra E está errada, não admite tentativa dos crimes de tentativa, poxa. A letra E está correta, desculpa, não admite tentativa do crime de tentativa. Então, você pode ver que essa frase aqui agora vai ficar mais clara na hora que você ler. Nos crimes de atentado ou de prendimento, ou seja, os crimes de tentativa, a tentativa de realizar o resultado típico já está inserida nos elementos do tipo penal, ou seja, tentar. Assim, não existe tentativa em sentido técnico, isto é, não é necessário aplicar a norma da extensão do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, da extensão da tipicidade. A norma de extensão da tipicidade, no caso da extensão da tipicidade, que seria
tentado, quando iniciada a execução, desculpa, não se consumam circunstâncias alheias à vontade do agente, não se aplica no crime de atentado ou de empreendimento. Ou seja, nesses crimes, a adequação típica, direta ou imediata a partir da conduta que tenta gerar o resultado típico. Nesses crimes, existe a adequação típica, direta ou imediata a partir da conduta que tenta gerar o resultado típico, e assim não há necessidade de aplicação do instituto da tentativa no crime de tentativa de empreendimento, como, por exemplo, podemos citar o artigo 352 do Código Penal. Evasão mediante violência contra a pessoa, evadir-se ou tentar evadir o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança. Detentivos, anos de violência contra a pessoa, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência.